Olá, seja bem-vindo ao canal Bioresumo. Eu sou o professor Mariano Ciccone e na aula de hoje iremos continuar falando sobre ecologia, mas vamos ser específicos sobre cadeia alimentar, tá? Então irei compartilhar a tela aqui com vocês, lembrando que nossas aulas elas são diretas, tá? Não tem edição, então peço desculpa a qualquer erro que possa acontecer. Então vamos lá. Hoje iremos falar sobre cadeia alimentar. Uma aula rapidinho, um resumo rapidinho sobre cadeia alimentar, tá? Então, lembrando que dentro de um ecossistema nós temos interações entre espécies, interações entre populações, comunidades, assim por diante. E uma dessas interações está relacionada à alimentação, tá? Então, dentro de um ecossistema, é, dentro de todos os ecossistemas, nós temos o que chamamos de cadeia alimentar. É mais ou menos o diagnóstico de que um serve de alimento para o outro. Ou seja, dentro de qualquer ecossistema, um ser vivo ele sempre vai servir de alimento para o outro. Tudo bem? Então, nós temos dentro de um ecossistema, nós temos seres vivos que são chamados de produtores, nós temos os seres vivos chamados de consumidores e nós temos os seres vivos chamados de decompositores. Então, os produtores são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento. No caso, as plantas aí, que conseguem realizar a fotossíntese. Quando eu falo plantas, no ambiente terrestre, lógico, mas em ambiente aquático, eu estou me referindo às algas, às microalgas, os fitoplânctons. Tá? Então, eles são os produtores porque eles conseguem produzir seu próprio alimento. Os consumidores são aqueles que não produzem seu próprio alimento e vão consumir algum ser vivo, seja ele uma planta ou seja ele outro animal. Tá? Iremos entrar em detalhes dos consumidores mais para frente. E os decompositores são aqueles organismos, tá, que irão decompor a matéria orgânica, transformando ela em matéria inorgânica, que é a matéria essencial para o crescimento das plantas. Em relação aos decompositores, nós temos aí no ambiente os fungos e as bactérias. Tá? Então, aqui nesse desenho bem simples, nós estamos vendo todos os conjuntos aqui de produtores, consumidores, tá? E decompositores. Então, no caso, os produtores, uma planta, tá? Representando aqui os vegetais. Os consumidores, nós temos aqui três tipos de animais, tá? E dos decompositores, nós temos aqui bactérias e fungos, tá? Então, o que acontece na cadeia alimentar? A base da cadeia alimentar sempre vai ser um produtor. Então, vai ser aquele que consegue produzir, tá, seu próprio alimento. E com isso, como ele consegue produzir seu próprio alimento, no decorrer do seu crescimento, tá, no decorrer da sua vida, ele serve de alimento para outros seres vivos. E quem consome, tá, esses produtores são os consumidores primários, tá? Então, ou podem ser chamados também de consumidores de primeira ordem. Então, no caso aqui, esse inseto, ele está sendo considerado aqui um consumidor primário ou um consumidor de primeira ordem, tá? Se um animal se alimenta aqui desse inseto, ele é considerado um consumidor secundário ou um consumidor de segunda ordem. Por quê? Porque se esse é o primário, tá? Esse vai ser o secundário. Então, consumidor de primeira ordem, consumidor de segunda ordem. E nesse caso aqui, tá? Esse roedor aqui, tá? Ele serve de alimento para essa árvore. Então, ele vai ser aqui essa árvore um consumidor terciário, um consumidor de terceira ordem, tá? E preste atenção nas setas. As setas são muito importantes. Quando eu tenho aqui a planta, que é a base da cadeia alimentar, eu vejo uma seta em direção ao inseto. Quando eu vejo essa seta em direção ao inseto, eu estou dizendo que essa planta serve de alimento para esse inseto. Quando eu tenho um inseto aqui, ó, esse inseto serve de alimento para esse roedor. Esse roedor serve de alimento para essa ave. Por que eu falo que é importante? Porque se por algum motivo eu cometer o erro de realizar a seta ao contrário, eu estou falando que esse animal aqui serve de alimento para a planta. E isso está errado. Não tem como o animal servir de alimento para a planta. Tudo bem? Então, a seta é de total importância. Vocês viram que a seta ela sempre estava nessa direção. A gente chama de unidirecional.
tá? A energia é passada de forma unidirecional. A planta serve de alimento para o inseto para o roedor para a rata. Mas no final, todos acabam tendo uma setinha aqui para os decompositores, para os fungos e as bactérias. Por quê? Porque se durante a vida desse animal ou dessa planta ela não for consumida ou o animal não for consumido, ele vai morrer, tá? Pelo tempo de vida dele. Comum isso daí. Então, quando ele morre, tá? Os fungos e as bactérias começam a decompor, porque os fungos e as bactérias, eles absorvem a matéria orgânica e com isso liberam no ambiente a matéria inorgânica, que é propícia para as plantas, tá? É uma substância propícia para as plantas poderem crescer. Então, se esses seres vivos, seja planta, seja um animal, ele não morre sendo consumido por outro ser vivo, ele vai morrer pelo seu tempo de vida, tá? Ou seja, ele vai ficar velho, vai morrer, e aí os fungos e as bactérias vão entrar ali e vão decompor essa matéria orgânica, tá? Então não esqueça, em cadeia alimentar é quando um serve de alimento para o outro, e eu tenho nomes específicos, produtores. Então toda a cadeia alimentar, ela inicia com produtores. Eu vou ter os consumidores, tá? Consumidor de primeira ordem, porque se alimenta de um produtor. Segunda ordem, que se alimenta do primeira ordem. Terceira ordem, que se alimenta de segunda ordem. Quarta ordem, assim por diante, tá? Não importa. E os decompositores sempre estão ali no finalzinho, porque vão decompor a matéria orgânica, tá? Então, cada um disso, desse pedaço aqui, tá? Nós chamamos de nível trófico. Então, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico. Então, as plantas, tá? Os produtores, eles sempre são início, eles sempre vão começar a base de uma cadeia alimentar, tá? No ambiente aquático, principalmente no ambiente marinho, nós temos grandes cadeias alimentares. Porém, na natureza, pessoal, nem sempre acontece, né, dessa forma bonitinha, como sempre mostram os livros, alguns exercícios. A plantinha serve de alimento para um pássaro, esse pássaro serve de alimento para um pássaro maior ou para uma ave de rapina. Nem sempre é tão bonitinho. Na natureza, tá? Os animais, eles tentam se alimentar, tá? Da forma mais simples, tá? Porque a grande parte dos animais são animais oportunistas. Eles precisam aproveitar ao máximo, tá? O que a natureza está ali propondo de alimento. Tudo bem? Então não esqueçam na cadeia alimentar os níveis tróficos e quem são produtores, consumidores e decompositores. Pessoal, vou ficando por aqui, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal e fique atento para mais uma videoaula que nós temos no canal BioResumo. Até mais. Tchau, tchau.